Trabalhando como motorista de um milionário, o homem ficou paralisado ao perceber que a esposa do milionário era sua amada que faleceu há 7 anos. Ele se aproximou e... Luiz sempre foi um homem simples, de coração generoso e cheio de disposição para o trabalho. Passava os dias cuidando do sítio que herdou dos pais, plantando e colhendo com as próprias mãos, e à noite voltava para casa com o corpo cansado, mas com um sorriso sempre presente para Madalena, sua esposa. Ele acreditava que tinha encontrado a felicidade ao lado dela e juntos formavam um casal que parecia feito um para o outro. A vida era modesta, sem grandes luxos, mas Luiz fazia o possível para que Madalena nunca sentisse falta de nada. Ele a olhava com um amor que transcendia qualquer palavra. Era uma dessas paixões que surgem de mansinho e se fortalecem com o tempo, como uma planta que vai enraizando aos poucos, mas com firmeza. Para Luiz, não havia nada mais bonito do que ver Madalena sorrindo, e ele faria qualquer coisa para manter aquele brilho no olhar dela. O tempo passou, e um dia, Madalena deu a notícia que ele jamais esperava ouvir. Ela estava grávida. Luiz ficou em estado de choque por alguns segundos, absorvendo as palavras como quem ganha um presente inesperado. Seu coração batia tão rápido que ele podia sentir o pulsar no peito, como se a própria vida tivesse ganhado um novo sentido. Ele seria pai. Você está me dizendo que a gente vai ter um filho? Ele perguntou, a voz embargada pela emoção. Madalena apenas assentiu, sem esboçar muita reação, o que Luiz interpretou como uma forma discreta de lidar com a notícia. Mas ele não pôde evitar abraçá-la com força, sentindo uma alegria tão intensa que não cabia dentro dele. Começou a planejar o futuro, a imaginar o quarto do bebê, os brinquedos, o primeiro sorriso, o primeiro passo. Cada detalhe preenchia sua mente e fazia com que ele quisesse ainda mais trabalhar para dar tudo do bom e do melhor ao filho que estava a caminho. No entanto, algo o intrigava. Madalena não parecia compartilhar o mesmo entusiasmo. Nas semanas que se seguiram, enquanto ele falava sobre as mudanças que viriam e sobre o que poderiam fazer para preparar a chegada do bebê, ela permanecia calada, quase alheia ao que acontecia ao redor. Luiz tentava ignorar essa falta de entusiasmo, convencendo a si mesmo de que cada pessoa lida com a notícia de um filho de maneiras diferentes. Ainda assim, ele se esforçava para envolver Madalena nos preparativos, esperançoso de que, uma vez que visse as pequenas roupinhas e o berço que ele montaria, ela sentiria o mesmo que ele. Mas a reação de Madalena continuava sendo de uma estranha apatia, como se a notícia não a tocasse da mesma forma. Havia algo em seus olhos que Luiz não conseguia decifrar, um vazio que, às vezes, lhe dava um calafrio, mas ele rapidamente afastava esses pensamentos, achando que era só preocupação exagerada. O tempo foi passando e Luiz se manteve ocupado, cuidando de tudo e tentando, de alguma forma, carregar nos ombros o peso da indiferença de Madalena. Ele se apegava à ideia de que, quando o bebê nascesse, tudo mudaria. Que a alegria e o amor do novo membro da família preenchiam qualquer lacuna que pudesse existir entre eles. E então chegou o grande dia. Depois de um longo trabalho de parto, Madalena deu à luz uma menina. Luiz se encheu de um orgulho tão profundo que mal conseguia conter as lágrimas ao ver sua filha pela primeira vez. A pequena olhava para ele com aqueles olhinhos curiosos, e ele já se via carregando-a no colo, ensinando-a sobre a vida no sítio, contando histórias e passando os valores que aprendera com seus próprios pais. Mas, novamente, a reação de Madalena o desconcertou. Ela segurou a filha nos braços por alguns minutos, mas logo entregou a criança para a enfermeira, sem demonstrar aquele encantamento que Luiz tanto esperava ver. Era como se, para ela, o bebê fosse uma obrigação a ser cumprida e não um milagre que ele enxergava. Luiz, porém, decidiu assumir a missão sozinho. Com o tempo, ele se tornou um pai dedicado, cuidando da filha com todo o amor que tinha para dar. Ele passava horas embalando-a, cantando canções de ninar e contando histórias sobre a vida no campo. Aquela menininha se tornou a luz da sua vida, e ele estava determinado a dar a ela todo o amor que pudesse, mesmo que Madalena não se mostrasse envolvida. Mas, ao mesmo tempo, uma sombra começava a crescer dentro dele,
uma dúvida sutil e inquietante sobre o que poderia estar acontecendo com Madalena. Ele não sabia se algum dia teria coragem de confrontá-la, pois temia que, ao fazê-lo, viesse a descobrir algo que poderia destruir a vida que tanto se esforçava para construir. Ainda assim, Luiz mantinha a esperança de que, com o tempo, Madalena se entregaria ao amor maternal e ao carinho que ele via como inevitável entre mãe e filha. E por mais que o comportamento dela o preocupasse, Luiz estava disposto a esperar, confiando que o amor um dia conquistaria seu lugar na vida dela. 2 anos se passaram desde o nascimento da filha de Luiz, e ele se dedicava a ela como nunca imaginou ser possível. A garotinha, que ele chamava carinhosamente de minha princesa, tinha seus olhos e o sorriso meigo da mãe, ou pelo menos o sorriso que Madalena costumava exibir, pois, desde a chegada da filha, parecia que o brilho dela havia se apagado. Luiz tentava ignorar a tristeza que às vezes percebia nos olhos de Madalena, acreditando que o tempo poderia curar qualquer ferida e aproximá-la da filha. No entanto, era cada vez mais evidente que Madalena continuava a se distanciar. Luiz tentava envolvê-la em atividades com a menina, planejava passeios em família, mas ela sempre encontrava uma desculpa ou acabava ficando em casa, alegando cansaço. Os sorrisos que antes iluminavam seus dias agora se tornaram raros e forçados. Era como se Madalena estivesse presa em um lugar distante, fora do alcance de Luiz e da filha, e ele, sem saber como trazê-la de volta, se resignava. Então, em um dia chuvoso de inverno, o inesperado aconteceu. Madalena saiu para resolver algumas compras na cidade, mas as horas se passaram e ela não voltou. Luiz, inicialmente, pensou que ela tivesse parado na casa de alguma amiga, ou que talvez o tempo ruim tivesse atrasado o retorno. Mas a noite caiu, e ainda assim não havia sinal dela. A ansiedade começou a crescer dentro dele, como uma chama difícil de controlar, e ele sentiu que algo estava errado. No dia seguinte, após uma noite sem dormir, Luiz foi à polícia para reportar o desaparecimento. Amigos e vizinhos se uniram nas buscas, e a cidade de Guararema foi tomada por murmúrios e especulações. Enquanto todos tentavam entender o que poderia ter acontecido, algumas pistas começaram a surgir. Uma bolsa de mulher encontrada perto do rio, sapatos deixados para trás, mas nenhum sinal concreto de Madalena. As buscas se intensificaram e duraram semanas. Luiz, devastado, participava de cada dia de procura, caminhando quilômetros por áreas de mata e rios. Ele se recusava a aceitar que Madalena pudesse simplesmente ter desaparecido sem deixar rastros, mas, com o passar do tempo e o silêncio que a ausência dela trazia, foi obrigado a encarar a realidade dolorosa. Ela não voltaria. A cidade se encheu de rumores sobre o que poderia ter ocorrido, desde teorias de que Madalena havia fugido, até boatos de que algo mais trágico poderia ter acontecido. A polícia, sem encontrar o corpo, declarou oficialmente que ela estava desaparecida e, após meses de incertezas, Luiz recebeu o veredito final. Madalena foi dada como morta. Luiz não conseguia acreditar. A dor o consumia diariamente. Mesmo que Madalena fosse indiferente com a filha, ele nunca imaginara que ela poderia abandoná-los de forma tão brusca. O que antes era uma vida simples, agora se tornara um labirinto de incertezas e sofrimento. Ele tentava ser forte por sua filha, mas havia momentos em que, sozinho, chorava amargamente pela esposa que desaparecera sem explicação. Os dias se transformaram em meses e Luiz começou a se adaptar a uma nova realidade. Ele precisava ser forte pela filha, que era tudo o que lhe restava de Madalena. A garotinha, mesmo sem entender a dimensão do que havia acontecido, sentia a ausência da mãe e frequentemente perguntava onde ela estava. Luiz, sem saber como responder, inventava histórias, prometendo que a mãe um dia voltaria, ainda que soubesse que essa esperança era cada vez mais distante. Com o passar do tempo, a vida de Luiz seguiu em frente, marcada por uma luta silenciosa. O homem trabalhador que ele sempre foi, agora dividia seu tempo entre cuidar da filha, o trabalho no sítio e uma tentativa constante de superar a perda.
Ele se tornou uma figura respeitada na comunidade, conhecido por sua força e dedicação em criar a filha sozinho, mesmo diante de tantas dificuldades. Amigos e vizinhos sempre o apoiavam, e muitos o ajudavam com a menina, oferecendo companhia e palavras de encorajamento. Mas apesar do apoio e da tentativa de seguir em frente, Luiz carregava no peito uma ferida que nunca cicatrizava completamente. Ele se sentia traído, como se algo tivesse sido arrancado dele de forma cruel. No fundo, ainda se questionava se algum dia saberia a verdade sobre o que havia acontecido com Madalena, mas ele já havia aceitado que talvez aquela fosse uma pergunta sem resposta. Em momentos de solidão, Luiz se permitia relembrar dos poucos momentos felizes que vivera ao lado dela, os sonhos que construíram juntos e as promessas que um dia fizeram um ao outro. Mas agora, tudo isso parecia apenas um eco distante de uma vida que ele nunca mais teria. A única certeza que lhe restava era o amor incondicional que sentia pela filha, e ele estava determinado a dar a ela a vida que Madalena, de algum modo, escolhera abandonar. E assim, entre dias de trabalho no campo e noites de silêncio, Luiz foi construindo uma nova rotina. Era como se ele estivesse aprendendo a viver uma segunda vez, com o peso da ausência de Madalena sempre à espreita, mas com a filha a lhe dar forças para continuar. E a cada passo que dava, Luiz se aproximava, ainda que inconscientemente, de uma vida que ele jamais imaginou que teria que enfrentar sozinho. 7 anos se passaram desde o desaparecimento de Madalena, e Luiz aprendeu a viver em meio à dor da ausência. Os dias haviam transformado aquele sofrimento em uma cicatriz, e por mais que a lembrança da esposa ainda lhe trouxesse um certo vazio, ele encontrou forças para seguir adiante. A filha, agora com 9 anos, era seu maior tesouro. Cada sorriso dela parecia iluminar qualquer escuridão que tentasse se alojar no coração de Luiz. Com o tempo, ele deixou o sítio e buscou alternativas para sustentar a menina de forma mais estável. A vida no campo exigia sacrifícios, e Luiz queria oferecer o melhor para a filha, especialmente no que se referia à educação. Foi então que, por indicação de um conhecido, surgiu uma oportunidade que parecia um presente. Um trabalho como chofer particular de um empresário chamado Arnaldo, que acabara de se mudar para Guararema. Arnaldo era conhecido por sua reputação de homem de negócios, alguém com recursos e boas conexões. A ideia de trabalhar para ele trazia a Luiz a promessa de uma rotina mais estruturada e uma segurança financeira que ele não poderia garantir no sítio. Assim, após pensar um pouco, Luiz aceitou a proposta e se preparou para o novo desafio. O primeiro dia de trabalho trouxe aquela mistura de ansiedade e determinação. Ele acordou cedo, se arrumou com cuidado e se despediu da filha, que lhe desejou boa sorte com um sorriso confiante. Luiz sentiu que aquele era um passo importante para construir o futuro que sempre sonhara para os dois, e enquanto caminhava até a casa de Arnaldo, sentiu uma sensação de alívio, como se aquele emprego representasse o início de uma nova fase. Ao chegar à elegante casa de Arnaldo, foi recebido por um assistente que lhe deu instruções sobre as responsabilidades. Arnaldo, segundo ele, era um homem ocupado, alguém que exigia pontualidade e discrição. Luiz, com sua ética de trabalho, sentiu que se adaptaria bem às exigências. Durante toda a manhã, ele foi apresentado aos detalhes de sua rotina, aprendendo sobre os trajetos, os horários e os cuidados que deveria ter com o carro. Por volta da tarde, Arnaldo o chamou para uma breve conversa em seu escritório. Luiz ficou impressionado com a seriedade e formalidade do chefe, que lhe falou sobre a importância do trabalho e da confiança. Luiz agradeceu pela oportunidade e deixou claro que faria de tudo para honrar a confiança que lhe estava sendo dada. Arnaldo pareceu satisfeito com a resposta e, em seguida, lhe passou sua primeira tarefa oficial. Luiz, preciso que você vá buscar minha esposa no aeroporto de São José dos Campos, instruiu Arnaldo, sem levantar os olhos dos papéis na mesa. O voo dela chega no fim da tarde. Só peço que seja pontual e que a trate com o mesmo respeito que já demonstrou aqui. Luiz assentiu, comprometido, e partiu para a missão, ciente de que aquele era o momento de mostrar seu valor. Dirigiu até o aeroporto com atenção aos detalhes e uma pontualidade que ele sabia ser essencial. O trajeto foi tranquilo
E Luiz se sentia mais confiante a cada quilômetro percorrido. Ele aguardava calmamente na área de desembarque quando viu uma figura familiar descendo as escadas rolantes. A princípio, achou que seus olhos estivessem pregando uma peça. Mas, à medida que a mulher se aproximava, seu coração começou a bater descompassado e ele sentiu um nó na garganta. Ali, à sua frente, estava uma mulher idêntica a Madalena. Os mesmos olhos, a mesma expressão e até o modo de andar. Luiz ficou imóvel, incapaz de processar o que estava vendo. Por um instante, ele pensou em correr até ela, em chamar seu nome, mas sua racionalidade o manteve no lugar. Luiz tentou se convencer de que aquilo era uma coincidência, que talvez ele estivesse enxergando algo que queria ver. Mas, quando a mulher passou perto dele e lhe lançou um olhar indiferente, algo dentro dele quebrou. Não podia negar, era a Madalena, a esposa que ele acreditava estar morta há 7 anos. Ela, por outro lado, não demonstrou o menor sinal de reconhecimento. Com a mesma expressão impassível, seguiu até ele, entrou no carro e deu apenas um leve aceno de cabeça antes de colocar o cinto de segurança. Luiz, sem saber o que fazer, permaneceu em silêncio, tentando entender o que estava acontecendo. A presença dela tão próxima, o cheiro do perfume que ele conhecia bem. Tudo aquilo o deixava confuso e perturbado. Durante todo o trajeto de volta, ele manteve as mãos firmes no volante, mas sua mente estava um caos. Queria perguntar, queria gritar e exigir uma explicação, mas sabia que aquele não era o momento. A esposa de Arnaldo, sua nova patroa, estava ali ao lado e ele precisava manter a postura profissional. Com os olhos fixos na estrada, Luiz se esforçava para controlar a onda de emoções que ameaçava transbordar. Quando finalmente chegaram à casa de Arnaldo, ela desceu do carro sem dizer uma palavra, deixando Luiz perdido entre a realidade e um pesadelo do qual ele não podia acordar. Ele assistiu enquanto ela desaparecia pela porta da mansão, levando consigo todos os pedaços do passado que ele tentara juntar ao longo dos anos. Ao voltar para casa, Luiz sentiu que sua vida tinha mudado mais uma vez. Ele não sabia como, mas aquela visão, a confirmação de que Madalena estava viva e ali, tão perto, trouxe de volta todos os questionamentos e dores que ele achava ter superado. Naquela noite, ele mal dormiu, imerso na certeza de que uma nova tempestade estava prestes a tomar conta de sua vida. Na manhã seguinte, Luiz acordou com uma sensação pesada no peito, como se o sonho estranho da noite anterior fosse uma extensão do que ele havia vivido no aeroporto. A imagem de Madalena, viva e bem, diante dele era tão real quanto dolorosa. Mesmo assim, ele se questionava se tudo aquilo não passara de uma ilusão. Talvez fosse o reflexo de uma saudade reprimida, ou até mesmo uma miragem trazida pela exaustão de anos de luta. Ele se levantou, tentando espantar esses pensamentos, mas as cenas do dia anterior teimavam em se repetir em sua mente. Naquele momento, Luiz percebeu que não conseguiria seguir em frente sem respostas. Ele precisava entender o que estava acontecendo e, acima de tudo, saber por que Madalena fingira a própria morte, deixando-o sozinho com a filha. No entanto, ele sabia que confrontar Madalena não seria uma tarefa fácil. Sua posição como chofer de Arnaldo exigia discrição e respeito. Não poderia simplesmente invadir a privacidade dos patrões e exigir explicações. Aquela situação o colocava em um dilema. A necessidade de manter seu emprego para sustentar a filha e o desejo urgente de confrontar Madalena sobre o passado. Dias se passaram e Luiz fazia de tudo para manter a postura. Cada vez que levava Arnaldo para reuniões e compromissos pela cidade, ficava com a esperança de que o empresário mencionasse algo sobre sua esposa. Mas o silêncio de Arnaldo sobre Madalena só aumentava o mistério, como se ela fosse apenas mais uma parte obscura da vida daquele homem. Até que, em uma tarde de sexta-feira, Luiz foi chamado novamente para uma tarefa envolvendo Madalena. Ele deveria levá-la até um evento em uma cidade vizinha. A viagem duraria quase 1 hora e Luiz sabia que aquele seria o momento perfeito para finalmente tentar entender o que estava acontecendo. Quando Madalena entrou no carro, ele se esforçou para manter a calma. Ela parecia tranquila
e seu rosto mostrava a mesma expressão serena e impassível de sempre. Durante os primeiros minutos do trajeto, Luiz se concentrou na estrada, pensando nas palavras certas para quebrar o silêncio. Ele sabia que precisava ser cuidadoso, mas sua vontade de falar era tão intensa que suas mãos tremiam levemente sobre o volante. Então, após alguns minutos de hesitação, decidiu começar de forma direta. "Você se parece muito com uma pessoa que conheci no passado", disse, com um tom que ele tentou disfarçar de casualidade. Madalena permaneceu em silêncio por um instante, o que só fez o coração de Luiz acelerar ainda mais. Ele já estava se preparando para tentar de novo quando ela, finalmente, virou-se em sua direção e respondeu com um olhar curioso. "É mesmo? E quem seria essa pessoa?" A voz dela era a mesma de Madalena, e Luiz sentiu um nó na garganta. Ele olhou para o rosto dela pelo retrovisor, procurando algum sinal de reconhecimento, mas a expressão dela permaneceu inalterada, fria como gelo. "Minha esposa, Madalena", ele disse, tentando soar firme. "Ela desapareceu há anos. Foi dada como morta, mas eu nunca encontrei seu corpo. E a cada dia que passa, sinto que algo foi escondido de mim." Ao ouvir o nome Madalena, o rosto dela se transformou. Uma sombra de desconforto passou por seus olhos, mas foi rápida o suficiente para que ela pudesse disfarçar, recompondo-se quase imediatamente. "Sinto muito pelo que aconteceu com sua esposa", respondeu com um tom cuidadoso. "Mas não sei o que você espera de mim. Eu sou casada com Arnaldo há alguns anos e não conheço nenhuma Madalena." A resposta dela atingiu Luiz como um golpe. A certeza que ele tinha de que aquela era, de fato, Madalena, foi momentaneamente abalada. No entanto, seu coração recusava-se a aceitar aquela negação. Era impossível que fosse apenas uma coincidência. A aparência, o tom de voz, até mesmo o jeito dela. Não, ele sabia que tinha razão. Sem se deixar desanimar pela resposta, ele arriscou mais uma pergunta. "E seu nome?" ele disse tentando ser casual. "Como devo chamá-la?" Ela pareceu hesitar por um instante antes de responder com um tom firme. "Meu nome é Mariana." O silêncio preencheu o carro e Luiz se viu sem palavras. Ele olhava para frente, com os olhos fixos na estrada, mas seu coração estava em um turbilhão de emoções. Mariana. Madalena. Seriam mesmo pessoas diferentes, ou ela estava simplesmente mentindo para proteger algum segredo? Ao chegar ao destino, Madalena, ou Mariana, como se apresentava, desceu do carro sem olhar para trás. Luiz a viu desaparecer entre as pessoas do evento, e ele foi tomado por um misto de frustração e desespero. A mulher que ele amou estava ali, perto dele, mas ao mesmo tempo parecia tão distante que era impossível alcançá-la. Ao retornar para a casa de Arnaldo, Luiz se sentiu ainda mais confuso. Ele não podia negar a semelhança entre Mariana e Madalena, mas também não conseguia ignorar a aparente indiferença dela. Estaria ele realmente enganado? Será que, depois de tanto tempo, sua mente havia criado uma ilusão de que Madalena ainda estava viva? Nos dias que se seguiram, Luiz tentava se convencer de que deveria deixar isso de lado. Concentrou-se no trabalho e na filha, evitando qualquer assunto que envolvesse Madalena ou Mariana. No entanto, aquele sentimento incômodo continuava, como uma sombra que se recusava a ir embora. E foi então que, em uma noite chuvosa, enquanto estava em casa, Luiz ouviu batidas firmes na porta. Ele abriu e ali estava ela. Madalena, Mariana, ou seja lá como ela se chamava, parada à sua frente, com os olhos cheios de uma emoção que ele não conseguia decifrar. "Precisamos conversar", disse ela com a voz trêmula. Luiz sentiu o coração disparar. A verdade que ele tanto esperava finalmente estava prestes a ser revelada. Luiz sentiu um frio subir pela espinha ao ver Madalena, ou Mariana, parada diante dele. Depois de tantos anos, ela estava ali, finalmente disposta a revelar a verdade. Por um instante, ele teve vontade de fechar a porta, de impedir que aquela presença enigmática
trouxesse de volta as memórias e as dores que ele tanto se esforçara para esquecer. Mas ao olhar para o rosto dela, percebeu que fugir seria inútil. Ele precisava de respostas. "Entre", disse ele, com a voz baixa e trêmula. Ela entrou na casa em silêncio e Luiz notou como tudo parecia surreal. A mulher que ele acreditava estar morta estava ali, pisando novamente no chão que eles um dia chamaram de lar. Ela olhou ao redor, como se estivesse revisitando um passado distante, e suspirou profundamente antes de se virar para ele. "Luiz, eu sei que você merece uma explicação", começou ela, e Luiz pôde ver a luta em seus olhos. "Não é fácil para mim estar aqui, mas eu precisava que você ouvisse a verdade diretamente de mim." Ele apenas assentiu, tentando controlar a mistura de raiva e expectativa que se acumulava em seu peito. A mulher diante dele era, sem dúvida, Madalena. Ele reconheceria aquele olhar em qualquer lugar, mas ao mesmo tempo havia uma frieza que nunca havia visto antes. Era como se aquela Madalena fosse uma versão completamente diferente da mulher que ele conhecera. "Eu nunca sofri um acidente, Luiz", continuou ela com uma voz pesada. "Tudo foi planejado, inclusive o meu desaparecimento. Eu e Arnaldo. Nós estávamos juntos, e foi ele quem me ajudou a forjar a minha própria morte. Nós planejamos tudo para que eu pudesse desaparecer da sua vida e começar uma nova ao lado dele." Luiz arregalou os olhos, sentindo o impacto das palavras dela como um golpe. Ela falava com uma naturalidade assustadora, como se estivesse contando um simples fato e não destruindo o chão em que ele se firmava. "Como você pôde fazer isso?", murmurou ele com a voz embargada. "Você me deixou, nos abandonou, a mim e a nossa filha. Você tinha ideia do que isso significaria para nós?" Ela baixou os olhos, parecendo pesar suas próprias ações por um instante, mas logo levantou o rosto novamente, com uma expressão fria e distante. "Luiz, a vida que você me oferecia não era suficiente. Eu sempre quis mais, e quando Arnaldo surgiu, vi nele a chance de ter o que eu merecia. Ele me prometeu uma vida de luxo, de estabilidade. Eu não queria passar o resto dos meus dias cuidando de uma casa simples, vivendo uma vida que eu não escolhi." Luiz sentiu o sangue ferver. A ideia de que ela rejeitara a vida que eles haviam construído juntos, que tudo o que ele tinha oferecido e se sacrificado não era suficiente, fazia sua cabeça girar. "E nossa filha?", perguntou ele com a voz entrecortada. "Você sequer pensou na menina? Ela pergunta sobre você até hoje, e todas as noites que eu passei sem saber se você estava viva ou morta, isso não significou nada para você?" Madalena pareceu hesitar por um instante, mas sua expressão logo voltou a ser de indiferença. "Eu sabia que você daria um bom pai para ela", respondeu com frieza. "Eu sabia que ela estaria segura com você. E para ser honesta, Luiz, eu precisava viver minha vida sem esse peso. Por mais cruel que pareça, fiz o que achava necessário para ser feliz." Essas palavras foram como punhais no peito de Luiz. Ele a encarou, sentindo o gosto amargo da desilusão se espalhar dentro de si. A mulher que ele um dia amara, com quem construíra sonhos e dividira esperanças, era agora uma estranha. Ele se perguntou como alguém poderia ser tão insensível, tão egoísta. "Então, por que veio até aqui?", ele questionou, lutando para manter a calma. "Se você escolheu a vida que queria, por que me procurar agora?" Madalena suspirou, deixando transparecer uma ponta de vulnerabilidade. Pela primeira vez, Luiz viu em seus olhos algo que parecia arrependimento. "Eu precisava ver minha filha, Luiz", disse ela, com a voz um pouco mais suave. "Eu sei que não tenho o direito de pedir nada, mas ela é parte de mim e quero que ela saiba que a mãe dela está viva. Preciso que ela entenda que, apesar das minhas escolhas, eu a amo." Luiz respirou fundo, sentindo uma nova onda de revolta o tomar. Durante todos aqueles anos, ele se esforçara ao máximo para criar a filha sozinho, para preencher o vazio deixado pela ausência da mãe.
Agora, ela simplesmente surgia, querendo retomar um papel na vida da menina. Ele não conseguia aceitar tamanha audácia. Madalena, você fez uma escolha, disse ele em tom firme. Você abandonou nossa filha, me deixou sozinho para lidar com tudo. Não posso deixar que você entre na vida dela depois de tudo que nos fez passar. Ela já tem uma família e não precisamos de mais sofrimento. Ela o olhou, surpresa com a determinação em suas palavras. Parecia que, pela primeira vez, Madalena percebia que Luiz havia mudado, que aquele homem que ela abandonara era agora alguém forte, disposto a proteger a filha de qualquer dor. Por favor, Luiz, insistiu ela com lágrimas nos olhos. Eu não estou pedindo para ser mãe dela de novo. Só quero uma chance de conhecê-la, de ver o que ela se tornou. Preciso desse perdão para poder seguir em frente. Mas Luiz sabia que não poderia permitir isso. Ele a olhou, sentindo o coração pesado, mas decidido. Madalena, você não tem mais lugar na nossa vida, disse ele com firmeza. Eu a perdoo, porque não quero carregar essa amargura. Mas nossa filha já tem uma mãe, e essa pessoa não é você. As palavras dele caíram como um martelo, e Madalena, sem saber o que responder, abaixou a cabeça, derrotada. Luiz fechou a porta, deixando para trás o passado que um dia ele tanto amou e que agora decidira, finalmente, esquecer. A despedida definitiva de Madalena deixou marcas profundas em Luiz. Ele sentia como se um ciclo doloroso finalmente houvesse se encerrado, mas não podia negar o vazio que essa separação definitiva deixara. No entanto, ao olhar para a filha, ele sabia que precisava seguir em frente com força e dedicação, sem deixar que os erros do passado comprometessem o futuro que ele tanto sonhava para ela. Foi em meio a essa necessidade de se reconstruir que ele conheceu Raquel, uma garçonete que trabalhava em um café próximo ao trajeto que fazia todos os dias para o trabalho. O lugar era modesto, mas cheio de vida, e Raquel, com seu sorriso caloroso e olhar bondoso, tornava o ambiente ainda mais acolhedor. Luiz passava no café com frequência, pegando um café quente e uma fatia de bolo antes de ir para casa. No começo, eram apenas encontros rápidos e formais, mas aos poucos, Raquel começou a notar a seriedade nos olhos de Luiz. Ela tinha um jeito único de puxar conversa, sempre leve e natural, fazendo com que ele se sentisse à vontade. Um dia, durante uma tarde mais tranquila, Luiz acabou se abrindo e contando um pouco de sua história para ela. Falou sobre a vida simples que levava no sítio, o amor pela filha e o peso que carregava por tudo o que havia acontecido com Madalena. Ele não mencionou todos os detalhes, mas o suficiente para que Raquel compreendesse as dificuldades e os sacrifícios que ele enfrentara. Raquel ouvia com atenção, seus olhos expressando uma compreensão silenciosa que Luiz nunca havia encontrado em ninguém. Ela não o julgou, não deu conselhos banais, apenas o escutou com uma empatia que parecia quase familiar. Para Luiz, aquela conversa foi como uma brisa leve, algo que o ajudou a aliviar o peso dos últimos anos. E, quando Raquel segurou sua mão em um gesto de apoio, ele sentiu um calor que não experimentava há muito tempo. A partir daquele dia, a rotina de Luiz mudou. Ele continuou frequentando o café e, com o tempo, percebeu que suas visitas não eram apenas para pegar um café, mas para ver Raquel. Os encontros se tornaram mais frequentes, e o que começou com conversas informais passou a ser o momento mais aguardado do dia para ambos. Raquel, com seu jeito simples e coração aberto, tornou-se uma presença constante e tranquilizadora na vida de Luiz, preenchendo os espaços vazios que Madalena havia deixado. Luiz, por sua vez, encontrou nela um porto seguro, alguém que aceitava sua bagagem e respeitava seu passado sem fazer perguntas invasivas. Eles passaram a sair juntos aos finais de semana, às vezes levando a filha de Luiz para passeios no parque. A menina logo se afeiçoou a Raquel, que com sua ternura e atenção fazia tudo para que ela se sentisse amada e segura. Raquel se dedicava com um carinho genuíno, criando uma ligação forte com a filha de Luiz, que a chamava de tia Raquel. E assim, dia após dia, eles foram construindo uma espécie de família improvisada, mas que fazia Luiz
se sentir completo pela primeira vez em muito tempo. Ao ver o sorriso da filha enquanto brincava com Raquel, ele se dava conta de que havia reencontrado a felicidade, ainda que de uma forma inesperada. Apesar da naturalidade com que o relacionamento deles evoluiu, Luiz, em alguns momentos, se perguntava se realmente merecia aquele amor. Afinal, sua vida fora marcada por uma sequência de decepções e perdas, e ele tinha medo de que tudo aquilo pudesse acabar a qualquer momento. Mas Raquel sempre estava lá para lembrá-lo de que o passado não precisava ditar o futuro. Ela dizia que juntos eles poderiam construir algo bonito e duradouro, algo que superasse as cicatrizes do passado. E com o tempo, Luiz foi se convencendo de que, talvez, pudesse finalmente deixar para trás o peso das lembranças dolorosas. Raquel o inspirava a acreditar em um recomeço. E ele se permitiu baixar a guarda, deixando que o amor e a confiança dela entrassem em sua vida de forma plena. 1 ano se passou, e Luiz sentia que havia encontrado em Raquel o que sempre procurou. Ele começou a considerar um futuro ao lado dela, e a ideia de oficializar aquela união lhe trazia um novo ânimo. A filha também parecia mais feliz, cada vez mais próxima de Raquel, que assumira o papel de mãe de coração, acolhendo a menina com um amor genuíno. Em um fim de tarde ensolarado, durante um passeio no parque, Luiz parou diante de Raquel e segurou sua mão, olhando-a nos olhos com toda a sinceridade que ele carregava. Raquel, eu nunca pensei que teria uma segunda chance de ser feliz, mas você trouxe uma luz que eu nem sabia que precisava. Não sei como te agradecer por tudo que fez por mim e pela minha filha. E eu queria saber se você estaria disposta a dividir a vida comigo, oficialmente. Raquel sorriu, surpresa e emocionada, e não demorou a responder. Seus olhos brilhavam e ela apertou a mão de Luiz com firmeza. Luiz, eu já sou parte da sua vida e da vida da sua filha. E será um prazer fazer parte oficialmente dessa família que construímos juntos. Eles se abraçaram, selando ali o compromisso de construir uma vida baseada no respeito, na cumplicidade e no amor verdadeiro. Luiz sentia que, finalmente, o passado havia ficado para trás e que ele tinha tudo de que precisava para seguir em frente. A dor de Madalena, a angústia de ter sido deixado, tudo isso parecia agora parte de um capítulo encerrado. Ao lado de Raquel, ele sentia que seu coração havia enfim encontrado paz. O casamento de Luiz e Raquel trouxe estabilidade e serenidade à vida dele, algo que ele nunca imaginou que encontraria novamente. Eles formavam uma família sólida e feliz, e ele finalmente se sentia em paz. Ao lado de Raquel, Luiz redescobriu o que significava ter alguém com quem contar, alguém que estivesse disposto a encarar o futuro sem amarras ao passado. No entanto, o que Luiz não sabia era que a tranquilidade que ele e Raquel tanto construíram estava prestes a ser abalada. A notícia chegou através de um jornal da cidade. Arnaldo, o empresário que havia apoiado Madalena durante tantos anos, estava envolvido em um enorme escândalo financeiro. Investigações descobriram fraudes em suas empresas e ele foi à falência quase da noite para o dia, perdendo tudo. A fortuna e a vida de luxo que ele e Madalena tinham desmoronaram em questão de semanas. Luiz leu a manchete com surpresa, mas sua reação foi fria. Sentia que aquele destino era apenas o resultado das escolhas de Arnaldo e de Madalena, que havia trocado a família pela ilusão de uma vida de luxo. No entanto, ele não imaginava que essa situação traria Madalena de volta para sua vida, agora fragilizada e sem os recursos com os quais um dia havia contado. Na tarde de uma terça-feira, enquanto Luiz retornava do trabalho, encontrou Madalena esperando por ele à porta de sua casa. Ela parecia uma sombra da mulher que ele havia visto pela última vez. As roupas finas haviam sido substituídas por peças modestas, o semblante antes confiante estava abatido e suas mãos tremiam. Luiz sentiu uma onda de desagrado ao vê-la ali, mas ao mesmo tempo, a compaixão em seu coração o fez parar para ouvir o que ela tinha a dizer. Luiz, eu sei que você não esperava me ver, começou ela em um sussurro.
Mas eu não tenho mais ninguém a quem recorrer. Eu perdi tudo. Arnaldo. Ele foi preso e todo o dinheiro que tínhamos desapareceu. Eu estou sozinha e não sei para onde ir. Luiz respirou fundo, tentando controlar as emoções que aquela visão lhe causava. Ver Madalena em uma posição tão vulnerável era desconcertante, mas ele não podia esquecer o que ela havia feito. A vida que ela havia escolhido, o abandono da família. Eram marcas que ainda pesavam nele. "O que você espera de mim, Madalena?" Ele perguntou com a voz firme. "Eu já fiz o possível para seguir minha vida e dar uma família para a nossa filha. E agora você aparece como se nada tivesse acontecido?" Ela abaixou a cabeça, envergonhada, e Luiz pôde ver as lágrimas escorrendo pelo rosto dela. Havia uma fraqueza na expressão de Madalena que ele nunca havia visto antes, e aquilo o pegou de surpresa. "Eu sei que não tenho o direito de pedir nada", respondeu ela, com um fio de voz. "Sei que fiz escolhas erradas, escolhas horríveis, mas eu estou arrependida, Luiz. Todos esses anos, pensei que a vida que escolhi ao lado de Arnaldo seria suficiente, mas percebi que estava errada. E tudo o que restou agora é o arrependimento de ter abandonado você e nossa filha. Eu não estou aqui para retomar o meu lugar, sei que é impossível, mas será que você poderia ao menos me perdoar?" Luiz permaneceu em silêncio, lutando contra os sentimentos conflitantes que cresciam em seu coração. Por um lado, ele não podia negar a dor e o sofrimento que Madalena havia causado. Por outro, ele entendia a importância do perdão, não só para ela, mas para ele próprio, que já carregava aquelas mágoas há muito tempo. "Perdoar você não é algo fácil", disse ele, depois de um longo silêncio. "Mas talvez seja o que eu preciso para finalmente encerrar esse capítulo. Minha vida mudou, Madalena, e você fez sua escolha. Eu construí uma família com Raquel, alguém que me deu o amor e a estabilidade que eu merecia. E nossa filha encontrou nela uma mãe de verdade." Madalena assentiu, parecendo resignada com as palavras de Luiz. Mesmo assim, não conseguiu conter as lágrimas ao ouvir que sua filha havia encontrado outra figura materna. "Eu só queria poder vê-la uma última vez. Não espero que ela me aceite, mas queria que ela soubesse que eu nunca deixei de pensar nela, mesmo com todos os erros que cometi", pediu Madalena, sua voz embargada de emoção. Luiz sabia que permitir esse encontro seria um risco, mas também sabia que não podia continuar a negar uma última chance à mulher que, apesar de tudo, fazia parte do passado da filha. Ele refletiu por alguns segundos, sentindo o peso daquela decisão, mas finalmente assentiu. "Vou falar com ela. Se ela quiser vê-la, será uma escolha dela", disse Luiz, com um tom definitivo. "Mas você precisa entender que o perdão não vai apagar tudo o que aconteceu. A nossa filha está feliz, segura, e eu vou proteger essa felicidade com tudo o que tenho." Madalena apenas assentiu, sabendo que aquele era o melhor que poderia esperar. Para Luiz, a decisão de permitir um possível reencontro era dolorosa, mas ele sabia que, mais cedo ou mais tarde, sua filha teria de lidar com o passado. Ao menos assim, ele poderia estar ao lado dela quando o momento chegasse. Com uma expressão de alívio e arrependimento, Madalena agradeceu, embora soubesse que, para Luiz, a distância emocional entre eles jamais seria superada. Enquanto ela se afastava da casa, Luiz sentiu uma espécie de libertação. Ele havia feito o que podia para aliviar o peso de suas próprias mágoas, mas sem comprometer o presente e o futuro da família que agora formara com Raquel. Quando entrou em casa e viu Raquel e a filha brincando na sala, Luiz sentiu que finalmente o ciclo de sua vida estava completo. Ele havia escolhido o perdão, não por Madalena, mas por ele mesmo. Ao lado de Raquel e da filha, Luiz encontrava, enfim, a paz que tanto almejara. Após o último encontro com Madalena, Luiz sentiu um alívio que não experimentava há anos. O perdão que concedera a ela não apenas o ajudou a encerrar o passado, mas abriu espaço para que ele se entregasse por completo à nova vida que construíra com Raquel e a filha. Agora, ele estava pronto para dar um passo importante: oficializar sua união com a mulher que o havia acolhido com tanto carinho e paciência. O casamento de Luiz e Raquel não foi grandioso nem luxuoso,
Pelo contrário, eles optaram por uma cerimônia simples, apenas com a presença dos amigos mais próximos e da comunidade que sempre apoiara Luís em seus momentos mais difíceis. Para ele, cada pessoa presente naquele dia tinha sido um pilar de força e apoio, e ele queria compartilhar com todos a alegria que agora preenchia sua vida. Raquel, com seu vestido modesto e seu sorriso radiante, era a própria imagem da felicidade. E para Luís, nada poderia ser mais especial do que ver sua filha entrando de mãos dadas com Raquel, conduzindo-a até o altar. A menina, que agora via em Raquel a figura materna que sempre desejou, carregava um brilho nos olhos que Luís nunca tinha visto antes. Enquanto Raquel se aproximava, Luís sentiu uma onda de gratidão. Ele sabia que, ao lado dela, ele não apenas havia encontrado o amor novamente, mas também construído um lar seguro e repleto de afeto para sua filha. Quando finalmente se viram frente a frente, ele segurou as mãos de Raquel e olhou em seus olhos com a certeza de que estava fazendo a escolha certa. A cerimônia foi marcada por simplicidade e emoção genuína. O celebrante, um amigo de longa data de Luís, falou sobre os caminhos inesperados que a vida às vezes nos apresenta e sobre como a resiliência e o amor verdadeiro podem superar até mesmo as piores adversidades. Luís e Raquel trocaram votos sinceros, prometendo se apoiar e cuidar um do outro para sempre, não importando os desafios que o futuro pudesse trazer. Após a cerimônia, todos se reuniram para uma pequena celebração no quintal de casa. Os vizinhos trouxeram pratos caseiros e a mesa foi decorada com flores do campo colhidas pela própria filha de Luís. O ambiente simples e aconchegante refletia perfeitamente a essência daquela nova família, que se formava não pela riqueza ou pelo status, mas pelo amor e respeito mútuo. Durante a festa, Luís observava Raquel interagindo com a filha e os convidados, e a alegria no rosto dela era contagiante. Ele sabia que, ao lado dela, ele poderia enfrentar qualquer dificuldade, pois agora tinha ao seu lado uma mulher que compartilhava de seus valores e compreendia a importância das coisas simples da vida. A filha de Luís, em especial, parecia mais feliz do que nunca. Desde que Raquel entrara em suas vidas, a menina havia se transformado. Ela tinha em Raquel não só uma amiga, mas uma verdadeira mãe, alguém que a tratava com carinho e atenção. Ver as duas brincando juntas no quintal, rindo e se divertindo, fazia Luís sentir que todo o sofrimento que enfrentara finalmente valera a pena. No meio da festa, alguns amigos de Luís começaram a puxar um discurso, e ele, um pouco tímido, foi ao centro do quintal para agradecer a todos pela presença e pelo apoio constante. Com a voz embargada pela emoção, ele olhou para Raquel e sua filha e compartilhou alguns dos momentos difíceis que enfrentara, mas também falou sobre a força que encontrara ao lado delas. Não sei se mereço tudo isso que a vida me deu, mas agradeço a Deus todos os dias por ter me dado uma segunda chance de ser feliz, disse ele, com os olhos brilhando. Hoje, ao lado de Raquel e da nossa filha, eu finalmente encontrei o lar que sempre procurei. O discurso foi recebido com aplausos calorosos e Luís se emocionou ao ver as pessoas que o acompanharam em tantos momentos aplaudindo e celebrando junto com ele. Para ele, aquele era mais do que um simples casamento. Era o início de uma nova fase, um recomeço para ele, Raquel e sua filha. Mais tarde, enquanto os convidados se dispersavam e o sol começava a se pôr, Luís e Raquel tiveram um momento a sós. Sentaram-se em um banco no quintal, observando a filha brincar com as outras crianças, e Luís segurou a mão de Raquel, sentindo uma profunda paz. Você trouxe uma alegria que eu nunca achei que fosse possível sentir de novo, ele disse com sinceridade. Sei que minha história com Madalena deixou cicatrizes, mas com você ao meu lado, sinto que posso seguir em frente sem medo. Raquel sorriu e o abraçou, como se também precisasse daquela certeza. Luís, eu também já tive minhas decepções, mas o que construímos aqui é algo que vai além de qualquer mágoa do passado. Ao seu lado e ao lado da nossa filha, eu sei que encontrei o que sempre procurei. Naquele momento,
Luiz se deu conta de que, apesar de todas as dificuldades, ele finalmente encontrara o final feliz que tanto buscara. A vida, com todos os seus altos e baixos, lhe dera uma nova oportunidade, e ele estava determinado a fazer dela o melhor que pudesse, ao lado das pessoas que verdadeiramente amava. Com o anoitecer, Luiz, Raquel e a filha permaneceram ali, desfrutando do momento em família e das promessas que haviam feito naquele dia. E, enquanto o mundo lá fora seguia seu curso, eles, no pequeno quintal iluminado pela lua, celebravam a certeza de que, agora, tinham tudo o que precisavam para ser felizes. Os meses que se seguiram ao casamento de Luiz e Raquel foram tempos de grande alegria para a nova família. A filha de Luiz se adaptou ainda mais à presença de Raquel em sua vida, e a casa deles foi tomada por uma atmosfera de carinho e estabilidade que Luiz jamais imaginou que poderia experimentar novamente. A rotina deles se preenchia com momentos simples, mas cheios de significado. Café da manhã juntos, passeios ao ar livre e até tardes inteiras dedicadas às brincadeiras da menina. Mas enquanto Luiz e Raquel celebravam a vida que construíam juntos, Madalena seguia o caminho oposto. Ela estava sozinha, enfrentando as consequências de suas escolhas. Arnaldo fora condenado por suas atividades ilegais, e a fortuna que um dia haviam desfrutado ao lado dele era agora apenas uma lembrança distante. Sem recursos e sem amigos que estivessem dispostos a lhe estender a mão, Madalena foi forçada a retornar para a mesma vida humilde que ela um dia rejeitara. Apesar de todas as dificuldades, o que mais a atormentava era o peso da solidão. O arrependimento a perseguia em cada instante, principalmente nas noites silenciosas em que ela se lembrava da filha que deixara para trás. Ela sabia que a menina estava em boas mãos, que Luiz e Raquel lhe davam o amor e a estabilidade que ela mesma não soubera oferecer. Mas isso não diminuía a dor que carregava por ter perdido a chance de ser uma verdadeira mãe. Certa tarde, Madalena estava caminhando pela cidade quando, por acaso, avistou Luiz e Raquel sentados em um banco do parque, observando a filha brincar com outras crianças. Eles pareciam despreocupados, completamente imersos na alegria daquele momento em família. Madalena se escondeu atrás de uma árvore, observando-os de longe, com o coração apertado. Ela viu a filha correr em direção a Luiz, que a abraçou com ternura, enquanto Raquel sorria, mostrando o amor genuíno que sentia pela menina. Era uma cena que parecia retirada de um sonho, ou melhor, de uma vida que ela própria rejeitara. Ela se lembrava de como, anos atrás, Luiz insistira para que formassem uma família, tentando de todas as formas fazê-la participar dos momentos com a filha, mas ela sempre o recusara, acreditando que merecia algo mais do que aquela vida simples. Agora, porém, via o erro de suas escolhas com uma clareza que a deixava sem chão. Ao ver a felicidade de Luiz e Raquel, Madalena percebeu que aquilo era algo que o dinheiro nunca poderia comprar. A conexão que eles tinham com a filha, o carinho e a cumplicidade que demonstravam, tudo isso era fruto de um amor sincero, um amor que ela própria nunca valorizara. As lágrimas escorriam silenciosamente pelo seu rosto, enquanto ela se permitia olhar para aquela cena, tomada pelo arrependimento. Ela sentiu uma vontade desesperada de correr até eles, de pedir mais uma chance, de tentar fazer parte daquela vida que ela um dia abandonara. Mas ela sabia que isso seria impossível. Luiz a perdoara, mas jamais permitiria que ela causasse mais dor ou confusão para a filha. E, de certa forma, Madalena sabia que merecia aquele afastamento, que aquele era o preço das suas escolhas impensadas. Assim, enquanto os observava de longe, Madalena fez uma promessa silenciosa. Ela aceitaria seu destino, aceitaria as consequências de tudo o que fizera. Mas, ao menos, desejava em seu coração que Luiz, Raquel e a menina fossem felizes. Sabia que eles mereciam aquela alegria, aquela paz que ela nunca fora capaz de proporcionar. Nos dias que se seguiram, Madalena tentou reconstruir sua vida, agora baseada em um arrependimento constante e na certeza de que precisava encontrar um propósito, por menor que fosse. Trabalhou em empregos simples,
fazendo o que podia para sobreviver e, ocasionalmente, se deixava levar até o parque, onde observava de longe a família que Luís formara. Não queria interferir, mas ver a felicidade deles a fazia sentir que, pelo menos, algo de bom havia surgido em meio a tudo o que ela deixara para trás. Para Luís, aquele período foi marcado por uma paz que ele nunca imaginara que pudesse experimentar novamente. Ele se dedicava com todo o coração à família, valorizando cada momento ao lado de Raquel e da filha. Sabia que a presença de Madalena era algo distante agora, uma sombra do passado que ele superara, mas ocasionalmente, ao perceber o olhar de Raquel ou a alegria da filha, ele se lembrava do quanto fora importante perdoar e seguir em frente. Raquel, por sua vez, acolhia cada momento ao lado de Luís e da menina com gratidão e entrega. Ela sabia o que aquela família representava para Luís, sabia das cicatrizes que ele carregava e da importância de ajudá-lo a continuar crescendo. Era um compromisso que ela assumia com amor, um compromisso que não envolvia nada além do desejo sincero de estar ao lado deles, amando e protegendo a família que juntos haviam construído. Com o passar do tempo, Madalena continuou a observar de longe, sem jamais interferir. Ela reconhecia que a felicidade que Luís e Raquel compartilhavam era algo que jamais conseguiria restaurar, mas desejava que eles continuassem a viver aquela vida plena e harmoniosa. Aos poucos, ela aprendeu a lidar com a realidade que escolhera, ainda que amarga, e deixou o tempo suavizar as lembranças e os arrependimentos. Aos olhos da cidade, Luís e Raquel eram o exemplo de uma família que havia superado adversidades, e sua história era contada como uma lição de perseverança e amor verdadeiro. Os amigos, os vizinhos e até desconhecidos que os encontravam sentiam a força daquela união, uma união que se fortalecia dia após dia, alimentada pelo amor e pela confiança que eles cultivavam. Assim, enquanto Luís e Raquel seguiam em frente, Madalena se afastou, resignada e sem esperança de recuperar o que perdera. Ela aceitava, enfim, que a vida que Luís agora desfrutava era fruto das escolhas que ele fizera, escolhas que ela mesma havia rejeitado, e que agora a condenavam a assistir, sempre de longe, a felicidade que um dia fora seu maior tesouro. Os dias de Luís e Raquel agora eram marcados por uma simplicidade que transbordava de significados. Tudo o que haviam construído juntos era baseado na sinceridade, no cuidado e na valorização dos pequenos momentos. A cada manhã, enquanto Luís preparava o café com a ajuda da filha, ele se dava conta do quanto sua vida havia mudado. O passado, que antes era uma sombra constante, agora parecia distante e irrelevante diante da felicidade que finalmente encontrara. A filha de Luís se adaptara completamente à presença de Raquel. A menina, que antes sentia a ausência de uma figura materna, agora havia em Raquel uma mãe de coração, alguém que a amava e cuidava dela como se fosse sua própria filha. A confiança e o carinho que existiam entre as duas eram evidentes, e Luís sabia que a relação que elas compartilhavam era especial. Raquel, por sua vez, dedicava-se de corpo e alma a essa nova família. Cada gesto dela revelava o amor e a alegria que sentia ao lado de Luís e da filha, e ela fazia questão de demonstrar seu afeto em tudo o que fazia. Desde ajudar com os deveres de casa da menina até planejar pequenas surpresas para Luís, Raquel se tornara o coração daquela casa, a presença que trazia equilíbrio e serenidade. Em um fim de semana ensolarado, Luís e Raquel decidiram levar a filha para um passeio no campo, onde poderiam passar o dia ao ar livre. Prepararam uma cesta de piquenique e pegaram a estrada logo cedo, entre risadas e conversas animadas. Ao chegar, encontraram um lugar com uma vista deslumbrante, onde o céu e o campo pareciam se encontrar em perfeita harmonia. A menina correu pelos campos floridos, rindo e brincando enquanto Luís e Raquel observavam, com o coração aquecido pela alegria que ela transmitia. Eu não poderia imaginar algo mais perfeito, comentou Luís, segurando a mão de Raquel enquanto assistiam a filha brincar.
Raquel sorriu e encostou a cabeça no ombro dele, compartilhando o momento em silêncio. Eles não precisavam de grandes declarações ou de promessas grandiosas. O simples fato de estarem juntos, apreciando a vida que haviam construído, já era o suficiente. Ambos sabiam que o amor que compartilhavam era algo raro e valioso, algo que havia crescido a partir das adversidades e se solidificado com o tempo. Luiz se recordava de como a vida parecia complicada e incerta nos anos que se seguiram ao desaparecimento de Madalena. Ele não sabia o que o futuro lhe reservava, mas agora, ao lado de Raquel, ele sentia que tudo tinha se encaixado de maneira perfeita. Eles formavam uma família em que a confiança e o respeito eram os pilares, e ele sabia que aquilo era o que realmente importava. Enquanto montavam o piquenique, a filha de Luiz sentou-se ao lado dele e pegou sua mão, sorrindo com os olhos brilhando de felicidade. "Papai, a gente é uma família feliz, né?" perguntou ela, com a inocência típica das crianças. Luiz olhou para Raquel, que sorria ternamente, e apertou a mão da filha, sentindo-se tomado pela gratidão. "Sim, minha filha, somos muito felizes", respondeu ele, com a voz embargada de emoção. "E isso é tudo o que precisamos ser." A menina sorriu, satisfeita, e logo voltou a correr pelo campo. Luiz e Raquel observaram-na com o coração cheio de amor e a certeza de que estavam no caminho certo. Para eles, aquela felicidade simples e sincera era a maior conquista, o prêmio por tudo o que haviam enfrentado. Com o cair da tarde, Luiz e Raquel começaram a arrumar as coisas para voltar para casa. A menina, exausta de tanto brincar, cochilou no banco de trás do carro, enquanto Luiz e Raquel trocavam olhares de cumplicidade. A estrada de volta parecia simbolizar o caminho que haviam percorrido juntos. Um caminho cheio de obstáculos, mas que os levara a um destino de paz e plenitude. Ao chegar em casa, Luiz carregou a filha nos braços até o quarto dela, cobrindo-a com carinho antes de fechar a porta silenciosamente. Quando retornou para a sala, encontrou Raquel sentada no sofá, esperando por ele. Luiz sentou-se ao lado dela, segurando suas mãos com ternura. "Eu não poderia estar mais grato, Raquel", ele disse com os olhos fixos nos dela. "Você trouxe a luz que eu nem sabia que precisava e transformou a minha vida e a da minha filha." Raquel sorriu, emocionada, e encostou a cabeça no peito dele. "Luiz, eu também sou grata por cada instante ao seu lado, e tudo o que quero é que a gente continue assim, lado a lado, vivendo e superando tudo juntos." Eles ficaram em silêncio por alguns minutos, apenas apreciando a presença um do outro, e Luiz sentiu que finalmente havia encontrado a paz que tanto buscara. Com Raquel, ele sabia que poderia enfrentar qualquer desafio e que, independentemente do que o futuro trouxesse, eles estariam juntos, unidos por um amor verdadeiro. No decorrer dos dias, a rotina da família seguia tranquila e harmoniosa. Luiz e Raquel se apoiavam em tudo, criando uma base sólida para a filha crescer cercada de amor e segurança. Os pequenos momentos juntos, as risadas, os abraços apertados e as histórias antes de dormir eram os tesouros que preenchiam a vida deles, e eles faziam questão de cultivá-los com carinho e dedicação. O passado, com suas dores e decepções, parecia finalmente ter ficado para trás, e Luiz sentia que havia fechado o ciclo de sua vida. Ele sabia que a felicidade era algo construído dia após dia, com paciência e amor, e que cada escolha que fizera o levara até aquele momento. Ao lado de Raquel e da filha, ele encontrara seu propósito, sua razão para continuar lutando e buscando sempre o melhor. E assim, com a certeza de que tinham tudo o que precisavam, Luiz, Raquel e sua filha seguiram em frente, cultivando o amor e a felicidade que haviam conquistado com tanta perseverança. Para eles, a verdadeira riqueza estava ali, nos pequenos gestos, nos sorrisos e no afeto compartilhado, e isso era tudo de que precisavam para serem felizes. Ao longo dos anos, Luiz aprendeu a valorizar cada instante ao lado da nova família que construíra. Raquel e sua filha traziam paz e felicidade em sua vida, e o passado já não assombrava seus pensamentos como antes. Mas,
Em momentos de reflexão, ele se pegava pensando no quanto sua trajetória havia sido marcada por reviravoltas e desafios que ele nunca imaginou que enfrentaria. Luiz se sentia mais forte e grato pelas lições que cada experiência lhe ensinara. Ele sabia que os encontros e desencontros com Madalena o haviam transformado e que cada escolha que fizera, por mais difícil que tenha sido, o guiara até o presente, onde finalmente encontrou a verdadeira paz e felicidade. Ao lado de Raquel, Luiz se sentia completo, sabendo que juntos haviam superado as cicatrizes do passado e construído um futuro seguro e amoroso para a filha. Em uma tarde tranquila, Luiz resolveu organizar algumas coisas antigas no sótão e, ao abrir uma caixa de lembranças guardada há anos, encontrou uma antiga fotografia dele e de Madalena. Olhando para a foto, sentiu um misto de saudade e melancolia. A imagem da jovem mulher ao seu lado, a mesma que o havia abandonado em busca de uma vida luxuosa e vazia, já não lhe causava dor. Em vez disso, ele sentia compaixão, percebendo que, apesar dos erros, Madalena também fora uma parte importante de sua história. Ele guardou a foto em uma caixa de recordações, deixando-a como um símbolo de tudo o que havia vivido e superado. Era como encerrar um ciclo com um toque de gentileza, reconhecendo que, apesar das falhas e feridas, o passado tinha seu lugar, mas era no presente e no futuro que ele desejava focar. Naquela noite, enquanto contava histórias para a filha antes de dormir, Luiz se viu contando passagens de sua própria vida, falando das dificuldades e conquistas que enfrentara para chegar até onde estava. Ele não mencionou os detalhes mais tristes, mas a menina, com olhos atentos, escutava cada palavra, como se sentisse que aquilo era importante. Papai, eu sei que você já passou por muita coisa, mas estou feliz que você encontrou a mamãe Raquel, disse a menina, com um sorriso que iluminava o quarto. Luiz sorriu de volta, sentindo o coração se aquecer com a sinceridade da filha. Eu também estou muito feliz, minha querida. Você e a mamãe são a melhor coisa que já aconteceu na minha vida. A menina riu, satisfeita, e Luiz a abraçou com carinho antes de dar-lhe um beijo de boa noite. Ao sair do quarto, encontrou Raquel esperando por ele na sala, segurando uma xícara de chá e sorrindo como quem conhecia cada detalhe da alma dele. Pensativo hoje, né? Ela comentou entregando-lhe a xícara. Luiz sorriu, aceitando o chá e segurando a mão de Raquel enquanto se sentavam no sofá. Só estava lembrando de como minha vida mudou e de como sou grato por ter você ao meu lado. Nem sempre foi fácil, mas você trouxe uma luz que eu nem sabia que precisava. Raquel o olhou com ternura, apertando sua mão. Nós dois viemos de histórias difíceis, Luiz, mas o que importa é o que estamos construindo agora. Todos os dias temos a chance de fazer diferente, e isso é o que nos torna fortes. Eles ficaram em silêncio, contemplando a noite estrelada pela janela, sentindo a presença um do outro e a serenidade que tanto almejaram. Luiz sabia que, por mais que o passado tivesse deixado marcas, era o presente que ele queria preservar e nutrir. Ele e Raquel haviam criado um lar onde o amor e o respeito prevaleciam, e isso era o suficiente para qualquer desafio que ainda pudesse surgir. Nos dias que se seguiram, a rotina da família continuou em paz. Luiz e Raquel se dedicavam à filha, ao trabalho e a pequenos momentos de felicidade que compartilhavam juntos. A vida, embora simples, era preenchida pelo amor que todos os dias eles se esforçavam para construir. E aos olhos da comunidade, Luiz e Raquel eram vistos como um exemplo de superação e amor verdadeiro. Amigos e vizinhos admiravam a força do casal, que, apesar das adversidades, conseguiu construir uma família sólida e feliz, sempre disposta a acolher e ajudar aqueles ao seu redor. Quanto a Madalena, ninguém mais a via pela cidade. Ela desaparecera da vida dele sem fazer barulho, como se compreendesse que, ao afastar-se, estava permitindo que Luiz e a filha seguissem adiante. Não havia mais espaço para arrependimentos ou para reviver antigos erros. O que existia agora era uma nova jornada para cada um, e Madalena aceitara seu lugar no passado. Luiz, Raquel e sua filha continuaram a trilhar o caminho que escolheram, cercados pelo amor que construíram com paciência e coragem.
Eles aprenderam que a felicidade está nas escolhas do dia a dia, na disposição de recomeçar, de perdoar e de enxergar nas adversidades uma oportunidade para crescer. Ao longo dos anos, aquela família seguiu unida, enfrentando com resiliência os desafios que a vida colocava no caminho. E cada vez que olhava para Raquel e para a filha, Luiz sabia que, apesar de tudo, ele tinha conseguido construir o que sempre desejou. Um lar onde o amor e a felicidade eram os verdadeiros pilares. O passado, com suas lembranças, já não pesava mais. Luiz, ao lado de Raquel, havia encontrado um novo sentido para a vida. E em cada abraço, em cada sorriso compartilhado com sua família, ele sentia que, finalmente, estava completo.